Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, pois Ele nunca vos deixareis. Oh, não temais, oh, não temais, pois eu contigo sempre sereis. Oh, não temais, oh, não temais, pois eu nunca te deixarei. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Escuta essa. Foi Jesus quem abriu o caminho pro céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho de Cristo errar. Para o céu, por Jesus irei. Para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu, por Jesus irei. Essa é a minha certeza, irmão. Essa é a minha confiança. Essa é a minha fé. De que em Jesus, meu destino final após a minha saída deste mundo temporal é lá nos céus, na vida com Deus. Eu tenho essa certeza, essa convicção e essa garantia, porque em mim está o penhor, a garantia da salvação, o Espírito Santo, que sela para o dia da redenção, que me garante que eu sou propriedade de Deus por meio da fé em Cristo. Nós recebemos esse penhor, que é a garantia, é o penhor da salvação, é a garantia da redenção. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Rapaz, é muito maravilhoso a gente estar sendo conduzido na fé, na esperança, no entendimento da palavra, gente. Como é gostoso, como é edificante. Você está firme quando você está na palavra. Você não fica preocupado com o que dizem ali. Ah, não é assim, é desse jeito, não é daquele. Você fica firme quando você conhece, está na palavra. Sabe por quê? Porque a palavra é a rocha, é o alicerce. Não deixa você ser levado por nenhum engano, nenhum homem mentiroso, fraudulento, nenhuma conversa de Deus, de visão, de revelação. Quando nós estamos na palavra, irmão, é o que Jesus disse. Vem o que vier, não nos tira do lugar. O lugar para o crente em Jesus é a palavra, pois é a rocha. Então eu tenho a certeza, eu tenho a alegria, eu tenho a esperança desta salvação, porque quem me garante isso é o próprio Deus, que colocou em mim o seu selo, que é a garantia. E esse selo não é nenhuma coisa que o homem estabelece, é a presença do próprio Deus, pelo Espírito Santo, na vida de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Aprenda uma coisa. O Espírito de Deus não é banana vendida na feira, que você vai ali porque o homem está dizendo, venha receber o Espírito, venha ser batizado, venha receber Deus, venha receber o poder. Ei, isso tudo é propaganda de homens que faz comércio da fé. O Espírito de Deus, ele é a presença, é Deus em nós.
E para isso acontecer, dá uma lidinha lá o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 7, no versículo 37 em diante. Vai dizer assim a palavra: que fluirá um rio de água vivas no nosso ventre. Isto se refere ao Espírito Santo, que receberá todo aquele que crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. O Espírito de Deus, a presença de Deus, ser, morada, templo e casa de Deus, eu e você só pode ser se crer em Jesus Cristo. A partir daí o Espírito de Deus vem e habita em nós. Isso é o batismo, quando há o arrependimento para o homem receber a remissão de pecado. Aí é o selo da justiça, é o selo de Deus naquele pecador que se converte a Cristo, que agora está dentro dessa multidão como propriedade de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 13. É muito importante você conhecer isso aqui, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo vai dizer assim: vocês antes estavam sem a presença de Deus, né? Aí Paulo vai dizer: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele em Jesus também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Paulo vai dizer aos Efésios, quando Paulo aqui no contexto está falando de predestinação, de eleição, mas Paulo vai dizer, isso aconteceu depois que vocês ouviram a pregação da verdade do evangelho da vossa salvação. Aí vocês foram selados com o penhor, né? Ele vai dizer aqui, sendo selado pelo Espírito Santo da promessa. Versículo 14, leia, medite o que diz o versículo 14 de Efésios capítulo 1. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Oh glória! Paulo vai dizer, meus irmãos, em que vocês também estáis, em Cristo agora, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele em Jesus crido, também vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus. O Espírito Santo, meu irmão, o Espírito Santo não é banana vendida na feira. O Espírito de Deus é a presença de Deus no pecador. E isso só recebe quem crê em Jesus Cristo. Não é quem está dentro de um grupo religioso. Não é quem participa de momento de manifestação, de culto, de coisas que os homens criam como se fosse um meio de Deus operar. O único meio para Deus operar na vida do pecador, dando a ele a sua graça, o seu perdão, sua salvação, trazendo o pecador para a reconciliação com si e tornando o pecador propriedade dele, herdeiro da promessa, garantido com a esperança da vida eterna, é se esse pecador crê em Jesus Cristo para receber a garantia da salvação, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa redenção. Paulo vai dizer, Efésios 4:30, não entristeçamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, o qual é o penhor da nossa redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus que está em nós, que nos garante essa ida ao Senhor como propriedade dele. Porque quando Deus vier, quando Jesus vier buscar a sua igreja, que é pessoas, ele não vem dizendo assim nesse princípio, vem os crentes da Assembleia de Deus, vem os crentes da Batista, vem os crentes da Presbiteriana, venham os crentes da Congregacional, venham os crentes da Adventista, venham os religiosos da religião A, B ou C. Ei!
Só vai ao encontro do Senhor nos ares todo aquele que estão com o selo da redenção, que é o Espírito Santo. E este selo o homem só recebe depois que ele é purificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, para que ele possa ser membro desta igreja. Propriedade de Deus, guardado com esse selo, que é a garantia, o penhor da redenção. Efésios 1,14 vai dizer isso. Meus amados irmãos, nós precisamos conhecer a verdade, irmão, para não ficar aí no engano, na fábula, na mentira, pensando que estamos em Deus, vamos receber vida com Deus, e no final do labor da vida, muitos vão sofrer a vergonha, o desprezo e a decepção eterna, porque não creram na verdade para se salvar, não foram prudentes para examinar, não guardaram a doutrina de Cristo, nem se manteram fiéis e perseverando nela, mas se deixaram levar, apostataram da fé, seguindo ventos de doutrina, doutrina de demônios, vida satisfatória dentro de religião, e não foram prudentes para se edificarem na palavra, na doutrina, em Cristo. Então, meus amados irmãos, a verdade de Deus não é isso que o povo está pregando aí em nome de Deus. A verdade de Deus não é essa pregação, não é esse conceito religioso que o povo está vivendo dentro de locais. A verdade de Deus é o que está aqui escrito, o que eu estou levando para você. Meus irmãos, Jesus vai dizer assim: como é bom a gente conhecer a verdade de Deus. Como é bom a gente estar firmado. Aí o cara diz: ó, se você não estiver na igreja não é salvo. Eu não estou nem aí para o que tu diz. A minha mente está guardada aqui na palavra, irmão. Olha, se tu não guardar o sábado, tu não é salvo. Eu não estou nem aí para o que tu diz. Tu engana os teus discípulos que estão aí com você, preso, escravo, nesse sistema religioso. Eu fui liberto. E por que eu fui liberto? Porque eu conheci a verdade. E o que é a verdade? Quem é a verdade? Jesus. E no que ele ensinou é o que eu sigo. Eu sou discípulo praticante e devoto, consagrando minha vida a Deus pela fé em Cristo, na esperança da sua palavra, seguindo a sua doutrina. A minha vida é instruída, não é por nenhum religioso, é por Cristo. É o pastor da minha alma que me conduz. E quando a gente conhece a verdade, é muito bom. Olha, Jesus vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, muita gente cita, né? Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Mas não para entender o que Jesus está nos ensinando aí. Não para entender, não estão dentro desta palavra. O cara diz que, não, Jesus é o caminho, mas tu está seguindo uma vida com Deus por onde? O cara diz, não, Jesus é a verdade, mas o que é que tu está guardando como verdade de Deus? O que é que tu está praticando? O cara diz, não, Jesus é a vida. Mas qual é o teu entendimento de vida com Deus? É por meio da onde? É por meio de quê? Qual é a vida com Deus que tu está tendo, que tu acha que tem? Não, eu estou servindo a Deus, estou vivendo para Deus. Aonde? Como? Está entendendo que eu quero que você enxergue? Porque muitos estão cegos. E a luz de Deus é quem vai dar visão ao cego, que é a palavra, que é Cristo. E é isso que eu faço. Eu levo a luz de Deus. Jesus é o caminho. Meu irmão, não vem aqui que você vai encontrar Deus. Vai para lá, mentiroso. Eu estou na verdade. Eu não preciso de nenhum meio para ir a Deus. Eu estou no caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Aí o cara está lá dizendo, olha, porque Deus me revelou, esta aqui é a verdade de Deus. Deus está dizendo, vai para lá, mentiroso. Fora do que Jesus ensinou, tudo é mentira. Eu estou na verdade. Eu não me deixo levar por nenhuma conversa de Deus. Eu estou em Cristo, na verdade. Jesus é a vida. Não, para você estar em Deus tem que estar aqui. Para você ter comunhão com Deus tem que estar aqui. Fica você e toda essa multidão que está com você dentro desse lugar, seguindo esse homem, para que você possa ter vida com Deus dentro de todo esse sacrifício religioso, dentro de toda essa devoção religiosa, dentro de todo esse ritual. Você acha que isso leva a vida com Deus? Fica você, porque eu conheço a verdade. Eu estando em Jesus, estou no caminho. Eu estando em Jesus, estou na verdade. Eu estando em Jesus, estou na vida com Deus. Eu estando em Jesus, estou indo a Deus.
Porque Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por igreja, não é por doutrina, não é por obra, não é por prática, não é por devoção, não é por obrigação, não é por sacrifício religioso. É por Jesus e eu estou nele. Quanta gente aí está perdida, viu, gente? Entende? Não, tenho que buscar a Deus, tenho que servir a Deus, tenho que conhecer a Deus. Por isso, irmão, que é importante a gente ter uma fé firme. Tem muita gente aí que tem uma fé em Deus cega. Pelo fato de dizer, vou adorar Jesus, Jesus não se adora você se reunindo no meio de um grupo, em um local, onde você participa daquele momento de social, de entretenimento. Tem grupos cantando, tem isso, tem aquilo. Aquele formalismo, né? Aquela solenidade que o povo está acostumado. Eu vivia isso. Sabe por que eu me afastei? E estou me afastando cada dia mais disso? Porque deixa eu te contar uma coisa aqui que você precisa conhecer. Quer ver uma coisa? Quanto mais, aprenda isso, quanto mais você se aproxima da luz, você se afasta das trevas. Quanto mais você vai conhecendo a verdade, você vai saindo da mentira. Você está entendendo isso? Então é isso que acontece, irmão. É por isso que muitos não querem que o povo conheça a verdade, porque se conhecer, vai sair dessa mentira que estão vivendo. Só que eles não querem que você saia da mentira, porque essa mentira é a fonte lucrativa que dá a ele, por onde ele tem o poder, por onde ele tem a honra, a glória, por onde eles dominam, por onde eles governam, por onde eles usufruem na sua ganância, na sua causa de ganho, é por meio da mentira. Porque se você conhecer a verdade, você não será mais negócio de homem, propriedade de instituição alguma, né? Você não vai consagrar mais sua vida a nenhuma religião, nenhuma ordenança de homem, nenhuma instituição. Se você conhecer a verdade, você não vai viver mais esses cultos vãs, esses movimentos vãs. Se você conhecer a verdade, você não vai mais participar de campanha de marcha, campanha de vitória, campanha de quebra de maldição, campanha de libertação. Se você conhecer a verdade, você não vai estar mais dentro de igreja fazendo pacto, voto, nenhum meio desses rituais pagãos que os homens ensinam, o povo está lá dentro. Se você conhecer a verdade, você não será mais negócio do homem, e o homem já não vai ter mais lucro sobre você, já não vai ter mais domínio sobre você, já não vai mais ter você no cabresto dele. É por isso que eles não querem que vocês conheçam a verdade. E manipulam as suas mentes, fazendo vocês pensar que estão servindo a Deus dentro desse conceito mentiroso. Conhecereis a verdade, irmão, e a verdade vos libertará. Eu estava dizendo, eu estava vindo agora para o trabalho, eu estou aqui no trabalho, e eu peguei duas pessoas que eu dei carona. Eu gosto sempre de, não sou bonzinho não, eu busco cumprir o meu dever como ser humano, tá? Bom é Deus, mas o meu dever como ser humano, principalmente como cristão, eu sei qual é o meu dever. Não é isso que vai me salvar, é Cristo. Mas eu tenho que exercer isso para poder agradar ao meu Deus que me salvou. E aí eu busco ajudar dentro da minha condição. Então eu peguei duas pessoas e dei carona. Vinha para o mesmo caminho do meu trabalho, custa nada. Não vai desgastar o meu carro, entra aí, vamos lá. Aí eu trouxe, eu vim conversando com essas duas pessoas, e teve uma que disse assim, irmão, eu não sou evangélica não, mas eu creio em Deus, né? Aí eu disse para ela, olha, vê só, o crer em Deus não é você ser de nenhuma religião. Para você crer em Deus, estar em Deus e ter a promessa de Deus, é por meio de Cristo. O homem está afastado de Deus, independente da religião que ele tenha, que ele professe, que ele seja membro. O ser humano está perdido, julgado e condenado, apartado de Deus. Não é uma religião que torna o homem fiel a Deus, que torna o homem reconciliado com Deus, que leva o homem até a salvação de Deus. Não é uma religião. O caminho é Jesus. Ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único meio por onde nós chegamos a Deus. Isso fala da reconciliação, da esperança da vida com Ele na eternidade. É por Jesus Cristo. E eu explicando, já estava pregando, olha aí, já estava pregando, conversando com ela, dentro dessa
oportunidade maravilhosa, e eu pregando para ela. Eu disse: amada, minha amiga, lá no céu, você não vai encontrar ninguém de igreja A, B, C, D, E, F, G, H. Deixa eu contar uma coisa para você. Conversando, né? O tempinho, 20 minutos do trabalho, daqui para o trabalho, de casa para aqui para o trabalho. E eu disse a ela, eu fiz uma ilustração, né? Que certo pregador uma vez disse, que foi levado ao inferno. E ele chegou no inferno, isso é uma ilustração, tá? Ele chegou no inferno e perguntou assim: tem alguém aqui da Assembleia de Deus? E disseram: tem muitas. Tem alguém aqui da Batista? Disseram: tem muita. E ele no inferno perguntando: tem alguém aqui da Metodista? Aí diziam para ele: tem muita gente aqui. Tem alguém aqui da Presbiteriana? Aí disseram a ele: tem muita gente aqui. E ele disse: oxe. Aí de repente levaram ele para o céu. E ele chega no céu e pergunta, isso é uma ilustração que eu estou fazendo. Ele chega no céu e pergunta: tem alguém aqui da Assembleia de Deus? Disseram: ninguém. Aí ele pergunta de novo: tem alguém aqui da Batista? Disseram: ninguém. E ele começou a perguntar lá no céu: tem alguém aqui da Presbiteriana, da Metodista? E começou a citar o nome das igrejas. Aí a voz dizia para ele: não tem ninguém. Ele disse: oxe, por que não tem ninguém aqui? Então quem é que está aqui no céu? Aí a voz respondeu para ele dizendo assim: todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. No céu está todo aqueles que creram em Cristo. Não é nenhum membro de igreja alguma, nenhum adepto de igreja, porque o céu, a entrada é por meio da fé em Jesus Cristo, meu irmão. Glórias a Deus por isso. Isso é uma pequena ilustração para você entender a verdade de Deus. O céu não é para quem é de igreja A, B, C, D. O céu é para quem crê em Jesus, que é lavado e remido pelo seu sangue para receber a justificação de Deus. Então, eu conversando com essa pessoa, porque as pessoas pregam religião, irmão. Eu prego a verdade do Evangelho de Cristo. Eu não prego religião. Vocês estão entendendo isso? Eu não prego doutrina de igreja. Eu não propago ministério, pastor, doutrina de homem, usos e costume. Eu não chamo ninguém a ser dessa ou daquela igreja. O que eu levo para o povo é Cristo, o alvo da fé. A mensagem do Evangelho para o povo crer, para o povo ir, para o povo se dirigir. É Jesus. E eu estava dizendo para essas pessoas que estavam no carro comigo, eu disse: você está entendendo, amado, o que eu quero dizer com você com isso? Então a sua fé, a sua esperança, a sua entrega tem que ser a Jesus Cristo. Não é a nenhuma igreja. Não tem diferença nenhuma se você está na igreja católica, espírita, evangélica, aonde tiver. Sem Jesus, todos permanecem perdidos. O alvo da fé é Jesus. O homem tem que crer em Jesus. O homem tem que ir a Jesus. O homem tem que confessar a Jesus. O homem tem que servir a Jesus. O homem tem que consagrar e devotar a sua vida a Jesus. O homem tem que ter a esperança em Jesus. O homem tem que saber que Jesus é tudo que ele precisa para estar na vida com Deus, dentro da promessa. É em Jesus. É por Jesus. Você está entendendo isso? Então, gente, é isso que eu faço. E aí eu preguei para elas. Eu não vou convencer ninguém, eu prego. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não converte. Ele convence pela palavra. É preciso pregar a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé, ela é pelo ouvir, vem pelo ouvir da palavra. Essa fé que leva o homem a receber o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é pela uma igreja, não é pela uma vida religiosa, não é por nenhuma prática, nenhuma obrigação, devoção, de guardar isso ou guardar aquilo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Esta graça é o favor de Deus. Nós somos salvos pelo favor de Deus,
a condição que Deus quer para que eu e você, qualquer ser humano, alcance a salvação, para que Ele nos conceda, é pela fé em Jesus Cristo. Paulo, Pedro, Tiago, João pregavam, ensinavam, mostravam isso às pessoas. Convidavam as pessoas a ir a Cristo. Paulo, Pedro, João, os apóstolos, nunca preocupou-se em encher a igreja, em trazer ninguém para dentro da igreja, em fazer ninguém entender que tem que estar na igreja. Paulo, Pedro, João, os apóstolos, eles levavam o entendimento para o povo para que estivesse em Cristo, guardando a doutrina de Cristo, submisso a Cristo, e não recebesse nenhuma pessoa que viesse trazer ensino que não estivesse dentro da doutrina de Cristo. Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que eles eram a autoridade de Deus para o povo. Eles mostravam ao povo que a autoridade era Cristo. E o povo tinha que se submeter, não era ministério, nem a igreja, nem a pastor, era a doutrina de Cristo. E poderia ser quem fosse que viesse pregando qualquer outra doutrina, não recebesse. O que é que os homens ensinam hoje? Eles cobram do povo autoridade. Não, você tem que ser submisso à igreja, ao ministério, ao pastor presidente, aos líderes, você tem que ser submisso? Não, igreja de Cristo tem que andar submissa, reverente, sem questionar, é na doutrina, na palavra de Cristo, não é dentro de cabestro de pastor, dentro de igreja alguma. Você tem que conhecer a verdade, meu irmão. Rápido, rápido. Tem muitos, você acha, vem cá, vem cá. Você acha que as pessoas que estão dentro da devoção, da consagração, dos ensinos, do sistema doutrinário católico romano, vocês acham que elas estão pensando que vão para o inferno? Elas estão pensando que estão servindo o diabo. Mas quem conhece a verdade sabe a quem elas estão servindo. Quem conhece a verdade sabe para onde elas estão indo. Você está pensando que os adeptos da sociedade Torre de Vigia, eles entendem que estão servindo o diabo? Eles têm na mente deles que estão servindo a Deus. Todos os grupos religiosos, dentro das suas religiões, igrejas, suas congregações, eles têm o entendimento de que estão servindo a Deus. Vocês acham que essa multidão de pessoas dentro das religiões evangélicas, vocês acham que elas estão pensando que estão servindo ao diabo? Elas entendem que estão glorificando a Deus, servindo a Deus. Mas o que é servir a Deus? Pense nisso. Eu estou falando, não é uma coisa sem ter conhecimento para falar. Eu estou falando com segurança. Eu estou falando com conhecimento. Todas as pessoas, seja qual for a igreja, elas estão vivendo ali dentro, entendendo que estão servindo a Deus, que vão para a vida com Deus. Eu pergunto, todas vão? Aí você pode dizer, não, mas o católico não, está adorando imagem de escultura, ele não vai para o céu não. Não, eu estou na igreja evangélica, eu vou para o céu. Por que você está achando que vai para o céu? Não, porque aqui eu creio em Jesus. Você acha que isso leva você para o céu? Jesus vai dizer assim, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. A Bíblia vai nos advertir de que até o diabo também crê. E ele não vai mais para o céu. Por que é que você acha que vai para o céu? Você está colocando a sua confiança, seu alicerce nessa igreja, nesse grupo, nessa instituição que você devota a sua vida? Meu irmão, desperte. Eu trago aqui esclarecimento que é importante para libertar vidas que estão presas no engano e na mentira. Jesus, quando chega lá em Israel, o povo estava vivendo a sua religião. Você acha que, imagina aí o cenário que Jesus estava vivendo, que Jesus começou a pregar o evangelho. Existia várias religiões também, gente. Existia vários grupos que viviam o seu conceito de Deus. No período de Jesus, no tempo de Jesus, existiam vários grupos religiosos. Os ascenos, os samaritanos, judeus, os fariseus, saduceus, os escribas, e por aí. Tinha muitos grupos religiosos, cada um na sua religião servindo a Deus. Sabe o que Jesus vai dizer? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Sabe o que Jesus estava dizendo aí? Sabe qual foi a mensagem dentro disso que Jesus falou? Que o povo estava sendo recebido? Que Jesus levou para o povo? Nenhum desses meios que vocês estão vai levar vocês a Deus. Vocês estão na mentira. Vocês estão fora da vida com Deus. Vocês não podem chegar a Deus. Mas eu estou na religião A, eu sou da igreja B. Isso não leva ninguém a Deus. Jesus vai dizer, eu sou. Olha, Jesus vai chegar para o irreligioso e dizer, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Muitos estão com o nome de que vive, estão mortos. Muitos apostataram da fé. Muitos estão reprovados da fé. Muitos estão seguindo doutrina de demônios. Muitos estão vivendo o evangelho anátema. Por quê? Porque não são prudentes para analisar, examinar a doutrina, conhecer a verdade. Estão sendo levados pelo satisfatório da sua vida religiosa dentro dos seus locais, das suas instituições, das suas igrejas. Despertem tu que dorme. Cuida de ti da doutrina, irmão. O que garante o homem estar na salvação e andando por ela é se ele estiver na doutrina de Cristo. Não adianta crer em Jesus, se filiar a uma igreja e achar que é salvo. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas somente aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. Aprendam isso. Jesus não mandou a gente se filiar, estar em nenhuma instituição. É nele, por ele. Jesus disse, se vocês estiverem em mim, olha o mais importante. Duas coisas que você precisa conhecer. Duas coisas que não podem ser divididas. Não se divide. É indivisível para você estar numa vida com Deus. Você tem que estar em Cristo e a palavra de Cristo tem que estar em você. Não adianta ninguém dizer que é de Deus se não tem a palavra dele. O próprio Jesus disse, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus. Vocês não são de Deus. Vocês têm por pai o diabo, a quem vocês seguem, se dirigem, se conduz, consagram sua vida, faz a sua devoção. Não é a Deus, porque se fosse a Deus, vocês estavam guiados na palavra dele, não nos conceitos dos homens. Duas coisas que Jesus fala, que não pode se dividir e tem que estar na vida de quem diz que está nele. Jesus vai dizer, João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Meu irmão, tem tanta gente aí que diz que eu estou em Cristo. Olha, a revelação de Deus. Meu irmão, a própria Bíblia vai dizer, se alguém vem ter com você trazendo algum ensino que não for a doutrina de Cristo, não receba, porque todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Está pensando que ter a Deus está em Deus, vida com Deus é dentro de igreja? É na palavra, é em Cristo e na doutrina de Cristo. Meu irmão, que ensinamento para abrir os seus olhos. Você não vai receber isso dentro de igreja não, viu? Dentro de igreja você vai viver o oba-oba, porque Deus mandou te dizer, Deus está te entregando, Deus está revelando, Deus está aqui trazendo algo grande para alguém. É isso que tu vai receber. Essas fábulas, fantasia, essa mentira em nome de Deus dentro desses locais, esses mundinhos de Deus que o povo vive nos quadrados chamados igreja, onde os homens estão lá se enfrentando um ao outro. Um botando o outro para fora do ministério, porque está incomodando ele. Há uma briga de poder dentro desses ministérios grandes, porque é muito dinheiro que está em jogo ali, e estão brigando mesmo, estão indo à justiça. É homens, um perseguindo o outro. Está uma nojeira dentro de muitas igrejas. Não, aqui é a casa de Deus, não, é covil de lobos. É sinagoga de Satanás. Muitas igrejas. O que tem lá é muita mentira, fingimento, é muito engano, é muita coisas que aborrece, abomina, que já não tem a presença de Deus. Deus está muito longe desse mundo aí, que vocês entendem que é o lugar, a casa de Deus. Ouçam a palavra de Deus, sai do meio deles. Vida com Deus é estar em Cristo e na palavra de Cristo. Meus irmãos, é tempo de dar ouvido à palavra de Deus. Porque céu não é para quem é de igreja A, B ou C. Céu é para todos aqueles que estão em Cristo, lavado e remido, verdadeiramente justificado por Ele, selado pelo Espírito Santo. Que é a garantia, viu? A garantia de você ser igreja que vai ser levada para o céu
não é a tua carteira de membro do teu ministério, não é o batismo na água dentro do teu ministério. A garantia de que você faz parte, sim, da igreja de Deus como membro, é o Espírito Santo que sela, que é o penhor da redenção para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Tem muita gente enganada, irmão. Mas como você vai conhecer a verdade se você não consegue suportar quem prega a verdade? Porque lá dentro onde você está, você não ouve a verdade. Você foi cauterizado a tua mente com a mentira. Em nome de Deus. Você precisa ouvir isso, não fica com raiva de mim não. Tem muita gente com raiva de mim, desfazendo a minha pessoa, porque a minha forma de pregar é mostrando os pontos escuros que o povo está vivendo, privado da verdade, dentro de muitas igrejas. Muitos pastores sendo pedra de tropeço para essa multidão que está aí, conduzindo o povo em doutrina de demônio, privando o povo da verdade, tomando o lugar de Cristo no meio do povo, aonde eles querem ser autoridade para o povo. Acorda, irmão, acorda, irmãos. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Escapa por tua vida, cuida de ti. Aquele que está em pé, cuide, olhe para que não caia. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. E que Deus te abençoe. Você que ouviu essa mensagem, você que vai assistir esta mensagem, você que vai ouvir este áudio, Deus te abençoe e que a luz de Deus possa estar iluminando a tua mente e dissipando toda a treva, engano, mentira, conceito errado que você tem sido formado e instruído até hoje. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, meu irmão. E aqui é assim, não tem blá blá blá, nem reteté, nem plá plá plá. Aqui tem ensino e instrução para formar o consciente no teu entendimento, trabalhar o teu entendimento, não a tua emoção. Aqui você é formado no conhecimento da verdade que liberta, amém?